Dizem que a câmera não mente, mas será mesmo? Quando algo estranho é capturado em vídeo, isso desperta curiosidade, debate e até medo. Com a vasta internet ao nosso alcance, que filmagens assustadoras existem para analisarmos? Aqui estão 20 eventos paranormais capturados em vídeo. Número 20. O Poltergeist de Manchester. Parece que um dos fantasmas que critiquei anteriormente decidiu intensificar as coisas antes de eu encerrar este vídeo. Em um escritório em Manchester, um poltergeist foi flagrado por câmeras de segurança não apenas perturbando uma sala, mas várias. Isso sugere que algo maior está acontecendo, certo? Vemos cadeiras se movendo, portas se fechando, arquivos sendo abertos e papéis sendo espalhados. Basicamente o que um funcionário irritado faria se estivesse cansado do trabalho e sem um taco de beisebol para descontar na impressora. Mas será mesmo um fantasma causando toda essa confusão? Embora este seja um dos vídeos mais convincentes disponíveis, ainda pode ser uma farsa, especialmente considerando que a edição claramente quis mostrar cada sala antes do poltergeist agir. Deixo para você julgar o que está acontecendo aqui nos comentários abaixo. Número 19, senhor. Fritz. Quando se trata de atividade paranormal, eventualmente você encontrará algo relacionado a bonecos. Sim, o velho truque do boneco possuído. Um clássico que apareceu em tudo, desde Além da Imaginação até Annabelle. Muitas pessoas acreditam que bonecos são realmente possuídos. No caso do senhor Fritz, ele era um boneco feito por um ventríloco que foi morto, e o boneco foi devolvido à família. Ele viajou ao longo dos anos, principalmente porque a caixa em que está guardado continua misteriosamente se abrindo sozinha. Em um vídeo, o senhor Fritz parece abrir os olhos e a boca por conta própria. É um boneco assombrado ou apenas alguém pregando uma peça? Número 18, Balão Fantasma. Vamos continuar com hospitais, mas não por uma história angelical. Em um hospital na Argentina, algumas enfermeiras filmaram o que alegaram ser um balão fantasma. Chamaram assim porque o balão parecia flutuar pelo corredor sozinho, e mesmo quando a enfermeira entrou em outra sala, ele parecia segui-la, fazendo-as correr. Uma coisa assustadora, com certeza, e parecia ser um balão vermelho. No entanto, é claramente uma farsa por vários motivos, incluindo o fato de que as enfermeiras riram no final do vídeo após o balão supostamente tê-la seguido. Além disso, se você encher um balão da maneira certa, ele realmente flutuará sozinho, até mesmo de uma forma que parece ter um caminho próprio. Número 17. Anjo do Hospital. Esta é uma reviravolta nas várias histórias anteriores, pois envolve uma pessoa real chamada Chelsea Burton, que foi colocada em suporte de vida. Sua mãe estava nos momentos finais de decidir se a retiraria do suporte e a deixaria partir, como os médicos recomendavam. Mas assim que ela foi retirada do suporte, uma câmera de segurança próxima mostrou uma figura branca no corredor e nesse momento Chelsea acordou. Ninguém conseguiu explicar, e tanto a mãe quanto algumas enfermeiras sentiram que poderia ter sido um tipo de anjo da guarda que desceu para salvar Chelsea. Este será um aniversário especial. Se isso é verdade ou não, não vou afirmar, mas muitos acreditam que aquele anjo estava realmente lá. Número 16. Cadeira de rodas fantasma. Ironia ou não, conheço uma cadeira de rodas fantasma por meio do filme Todo Mundo em Pânico 2, mas não vou falar sobre isso. Estou falando deste vídeo de um hospital diferente do anterior, onde não foi uma cama que parecia possuída, mas sim uma cadeira de rodas. Você pode vê-la indo para frente e para trás sozinha, claramente sendo guiada por algo até chegar ao seu lugar final no final do vídeo. Então, é real ou é falso? Embora possa não ter uma solução óbvia, há muitas maneiras de mover algo como uma cadeira de rodas. Além disso, a forma como ela termina perfeitamente no final indica que isso provavelmente foi mais uma encenação do que realmente foi um espírito. Número 15, o Orbe. Essa próxima história é no mínimo intrigante, e talvez até um pouco engraçada, justamente por envolver uma pessoa que não parece ser o tipo que inventaria uma história de fantasma só para ganhar atenção. Estamos falando de um pastor, isso mesmo, um líder religioso que teoricamente não tem motivos para forjar vídeos sobrenaturais. Segundo ele, um evento bastante estranho aconteceu em sua própria casa, e felizmente, ou não, tudo foi registrado por uma câmera de segurança que ele havia instalado para monitorar a sala de estar. Essa câmera, além de gravar imagens, tinha um sensor de movimento que alertava quando algo se movia no ambiente. Em um determinado momento, o sensor foi ativado,
e a câmera capturou o que parecia ser um orbe, uma esfera luminosa, flutuando livremente pelo cômodo. Intrigado, o pastor foi até a sala para investigar o que estava acontecendo, mas ao chegar lá, não viu absolutamente nada, nenhuma luz estranha, nenhum som incomum, nada. O mais curioso é que, enquanto ele não via nada a olho nu, o orbe continuava aparecendo nas imagens da câmera por horas a fio. E mais, em determinado momento, ele parecia até se dividir em várias partes menores, que continuaram vagando pela sala como se tivessem vida própria. O pastor garante que não tem a menor ideia do que era aquilo, mas achou tão inusitado que permitiu que a história fosse parar nas notícias. Agora, vamos pensar juntos. Se o fenômeno foi registrado pela câmera, mas invisível aos olhos humanos, isso pode indicar algum tipo de falha técnica, certo? Afinal, por que um suposto fantasma ou entidade se mostraria apenas para o equipamento e não para uma pessoa ali presente? Talvez o orbe fosse só uma interferência na lente, um reflexo esquisito ou alguma anomalia de gravação. Número 14. Natal Paranormal. O espírito natalino. Para alguns, é época de paz, união, presentes e família reunida. Mas aparentemente nem todo mundo, ou todo espírito, curte tanto assim o Natal. Este caso aqui aconteceu em uma casa poucos dias após o fim das festas. Tudo parecia tranquilo, até que uma câmera doméstica, posicionada estrategicamente na sala de estar, começou a registrar uma série de eventos estranhos e, no mínimo, suspeitos. Tudo começa com a árvore de Natal, que começa a se mover sozinha, sem que ninguém esteja por perto. E como se isso já não fosse esquisito o suficiente, outros objetos pela casa também começam a se mover. Uma jaqueta pendurada no corrimão da escada, itens em cima e embaixo da bancada da cozinha. Tudo começa a se deslocar como se uma força invisível estivesse fazendo uma faxina assustadora. A grande questão aqui é: será que essa família irritou algum espírito natalino raivoso? Ou será que tem algo mais cético por trás disso? Embora o vídeo seja, sim, impressionante, há algo que chama bastante atenção. Todos os eventos são perfeitamente captados pela câmera. E não é qualquer ângulo. É aquele ângulo cinematográfico, digno de filme de suspense. Isso já levanta uma certa suspeita. Outro detalhe curioso. Por que o tal poltergeist destruidor resolveu deixar a câmera intacta mesmo derrubando tudo ao redor? Se fosse uma entidade de verdade querendo causar, não teria derrubado o equipamento logo de cara? Parece mais uma encenação bem elaborada, talvez feita para assustar algum parente ou amigo, ou quem sabe, os seguidores da família nas redes sociais. No fim das contas, a gente nunca sabe o que se passa dentro de uma casa. Número 13. OVNI na Malásia. Antes de tudo, vale fazer uma distinção importante. Paranormal não é sinônimo de extraterrestre. São categorias diferentes. Mas, por alguma razão, muita gente adora misturar fantasmas com alienígenas. Talvez porque os dois sejam igualmente misteriosos. Enfim, voltando ao caso. Esse vídeo surgiu na Malásia há vários anos e causou um alvoroço considerável na internet. No vídeo, vemos algo que lembra muito um disco voador clássico pairando sobre uma região urbana. O objeto voa devagar, flutua por alguns instantes no céu e de repente acelera e desaparece. Naturalmente, a gravação se espalhou rapidamente, gerando dezenas de teorias, debates e investigações amadoras. Muita gente começou a discutir se aquilo era mesmo uma nave alienígena, um fenômeno atmosférico ou apenas uma pegadinha bem feita. A coisa ficou tão séria que até autoridades locais foram questionadas. A resposta? Disseram que não havia nenhuma denúncia ou registro oficial sobre qualquer incidente aéreo estranho na região naquele dia. Curioso, né? Mas a verdade veio à tona logo depois. Descobriu-se que o vídeo foi retirado de um canal do YouTube de um artista visual especialista em efeitos visuais digitais. Ou seja, alguém que cria vídeos com CGI, animações hiperrealistas e manipulações de imagem. Em outras palavras, tudo não passava de uma produção feita por diversão. E que muita gente levou a sério demais. Esse caso serve de lembrete para todos nós. Com o nível de tecnologia que temos hoje, é cada vez mais difícil confiar cegamente em qualquer vídeo que aparece na internet. Às vezes, ver não é acreditar. É só ser enganado com muito estilo. Número 12. Cama de hospital assombrada. Hospitais sempre foram cenários populares em histórias de terror. E há uma razão bem clara para isso. São locais onde muitas pessoas enfrentam dor, sofrimento e, infelizmente, muitas também perdem a vida.
Com esse histórico pesado, não é de se estranhar que muita gente acredite que hospitais estejam cheios de presenças do além. Neste vídeo, o suposto protagonista sobrenatural não é uma pessoa, mas uma cama de hospital. E não estamos falando de uma simples movimentação, não. A cama se move de verdade, sozinha, e ainda por cima em dois momentos diferentes, captados por ângulos distintos. No primeiro, ela começa a se movimentar em um corredor vazio. Depois, quando um funcionário aparece e tenta se aproximar, a cama se afasta dele como se estivesse fugindo. A reação do funcionário? Ele dá meia volta imediatamente e vai embora rapidinho. Claramente, esse aí sobreviveria em qualquer filme de terror. Agora, será que a cama estava mesmo possuída? Provavelmente não. Com os recursos disponíveis hoje, não é tão difícil transformar uma cama comum em algo que se mova sozinho. Número 11. Chute no gato. Sempre é curioso como as pessoas tendem a ver fantasmas como seres violentos e nunca como simples observadores. Um bom exemplo é este vídeo em que alguém afirma que um fantasma chutou seu gato. No vídeo, vemos o gato caminhando normalmente, entrando numa sala com outros gatos e um cachorro, até que ele é misteriosamente lançado para fora. Naturalmente, os outros animais correm para ver o que aconteceu e tentam ajudar o felino. Mas o que será que realmente aconteceu? Se você assistir em câmera lenta, verá que o gato está dando piruetas por conta própria. Dá até para notar isso pelo som do vídeo. Mesmo após o suposto chute, o gato não solta nenhum miado de dor ou susto. Ou seja, o fantasma não chutou o gato. O gato apenas se empolgou no giro. Número 10. Anjo da Guarda. Confesso que odeio esse vídeo. Já falei dele tantas vezes que está ficando cansativo. O clipe mostra alguém supostamente sendo salvo por um anjo da guarda, que o teletransporta para fora da frente de um caminhão em alta velocidade. Por que eu odeio esse vídeo? Porque é claramente falso. Há uso de CGI e edição pesada para criar o efeito de teletransporte, mas tudo não passa de truque de edição. Então vamos parar de fingir que isso é algo sobrenatural e seguir em frente, combinado? Número 9. Gato do sofá sério. Às vezes eu fico me perguntando quem essas pessoas acham que vão enganar com certos vídeos. Neste aqui, alguém afirma que o espírito de seu gato apareceu magicamente em seu lugar favorito no sofá. Não olhe para o gato que sai da sala no começo do vídeo. O foco é o que aparece do nada no lado esquerdo do sofá. Então, como isso aconteceu? Simples. Truque de edição. Se você prestar atenção na transição de luz, verá o contorno do gato antes dele surgir. O vídeo foi filmado com e sem o gato e depois sobreposto. Simples e felinamente enganoso. Número 8. Bebê possuído. Todo mundo já conheceu uma criança possuída, normalmente durante um ataque de birra, quando ela age como um pequeno monstro por não receber atenção. Mas este vídeo leva isso a outro nível. Um casal afirma que, ao checar a babá eletrônica após ouvir gritos, viu seu bebê se comportando de maneira assustadora. Seus olhos brilham, o som é gutural, e ele se equilibra no berço como um skatista profissional. Ironicamente, até os pais admitiram que o vídeo é ao mesmo tempo real e falso. Não, o bebê não está possuído, mas sim, ele fez tudo aquilo sozinho. O brilho nos olhos, reflexo da lente noturna, o equilíbrio, inacreditável, mas natural. Então menos um bebê demoníaco no mundo, pelo menos por enquanto. Número 7. Fantasma Anjo. Se algumas dessas últimas histórias podem gerar alguma dúvida, essa aqui definitivamente não. Direto da Indonésia, a filmagem de uma suposta câmera de segurança mostra um anjo descendo do céu em um shopping, tocando o chão e voando embora antes que alguém consiga alcançá-lo. Um segurança corre para investigar, mas o anjo já sumiu. Vamos aos problemas. Primeiro, a aparência do anjo é exatamente aquela visão clássica, que não combina com os textos religiosos originais. Segundo, a luz que ele emite não corresponde com o ambiente. Não há sombras ou reflexos coerentes. Terceiro, o movimento de voo parece animação básica, como se tivesse sido feito num projeto escolar. E o mais estranho, apesar de ser de noite, 4 seguranças aparecem ao mesmo tempo, convenientemente depois do anjo desaparecer. Resumo? É falso. Muito falso. Número 6. Fantasma da locadora. Dou crédito a esta lista por nos levar a lugares diversos na busca por fantasmas. Neste caso, uma locadora de vídeos. Pois é, dessas que quase não existem mais. O vídeo mostra um funcionário organizando fitas durante o turno.
quando uma delas cai sozinha. Ele recolhe, mas logo depois várias outras caem na mesma área. Nesse ponto ele decide ir embora. Decisão sensata. Mas será que era mesmo um fantasma? Provavelmente não. Às vezes, objetos caem sozinhos após estarem em equilíbrio precário. Já viu uma sacola cheia de coisas se mover lentamente até cair? Às vezes o movimento é tão sutil que só percebemos quando tudo desaba. Ele foi esperto em sair, mas duvido muito que a locadora estivesse realmente assombrada. Número 5. Fantasma na loja de antiguidades. Não estou aqui para criticar todos os vídeos, mas é importante manter uma mente crítica ao ver supostos registros de fenômenos paranormais. Este vídeo vem de uma loja de antiguidades britânica e afirma que um fantasma quebrou o vidro de um armário. A imagem do vidro estilhaçando é intensa, mas será mesmo obra de um fantasma? Vamos observar. Há vários objetos espalhados pelo chão, como se algo tivesse acontecido antes. Poderia ser um caso de vandalismo ou tentativa de roubo. Além disso, o vidro se quebra de dentro para fora. Será que o fantasma entrou no armário para então destruí-lo? Parece muito trabalho só para causar bagunça. Número 4. Cozinha paranormal. Todos já assistimos a filmes em que um poltergeist ou entidade sobrenatural decide causar o caos numa casa, arremessando tudo que vê pela frente. Neste vídeo, uma pessoa que alegava ter um poltergeist em casa decidiu filmar uma das crises da entidade. Curiosamente, ninguém estava em casa quando aconteceu, e ainda assim, o poltergeist resolveu dar uma voltinha pela cozinha, destruindo absolutamente tudo que encontrava pela frente. A câmera mostra objetos sendo jogados, puxados e arremessados com violência. Parece até uma rebelião de panelas. Agora, se você acredita em fantasmas, esse vídeo poderia chamar sua atenção. Mas se prestar atenção aos pequenos detalhes, vai perceber que a cena é boa demais para ser verdade. Primeiro, por que alguém deixaria uma câmera apontando diretamente para a cozinha se o poltergeist fosse realmente tão agressivo? E mais estranho ainda, apesar da destruição total, a câmera permanece intocada. Número 3. Armários assombrados. Esse é um daqueles casos que à primeira vista não parece suspeito, mas analisando com cuidado, há muitos indícios de truque. O vídeo foi gravado no colégio Deer Park CBS, em Cork, Irlanda, considerado um dos colégios mais assombrados do mundo, segundo eles, claro. O vídeo foi filmado em 2017, bem cedo pela manhã, quando não havia ninguém por perto. No início, tudo está calmo, mas de repente, uma das colunas de armários começa a se mover violentamente. Depois, uma das portas se abre com força e objetos voam para fora. E aí, fantasma escolar? Estudantes atormentados? Antes de gritar fantasma, vale prestar bastante atenção. Tanto a coluna de armários quanto a porta que se abre param de se mover de forma muito brusca, o que é meio estranho. A coluna foi empurrada com força e de repente para sem nenhuma vibração extra. Já a porta, ao invés de bater de volta ou continuar se abrindo, simplesmente congela no ar. Física básica nos diz que isso não faz sentido. Isso parece mais com CGI ou algum truque mecânico. Então, por enquanto, os alunos estão seguros de qualquer espírito vingativo. Número 2. Barbearia paranormal. Neste caso, a suposta barbearia resolveu instalar câmeras de segurança para registrar qualquer coisa em comum. E, no meio da gravação, algo estranho realmente acontece. Uma das cadeiras está vazia, com um pano azul por cima, e esse pano se move sozinho. A princípio, isso poderia ser causado por uma corrente de ar ou vibração. Mas o pano se move de um jeito bem esquisito, como se estivesse sendo puxado de cima, e não de lado ou para baixo. Só uma pessoa na barbearia percebe e entra em pânico, dizendo que não ia mais trabalhar num lugar assim. Os outros não viram nada e tentaram acalmar o colega assustado. A gravação mostra claramente o pano se movendo de forma anormal, mas será mesmo algo paranormal? O problema começa quando o vídeo faz questão de dizer: "Nós não mexemos nisso" e que eles investigaram tudo. Isso já levanta suspeita. Além disso, tanto o pano quanto a cabeça de boneco, que supostamente também se move, poderiam ter sido manipulados com um fio de nylon, ou mesmo por algo escondido debaixo do tecido. Ou seja, mais um caso em que ver não é sinônimo de acreditar. Número 1. O Dobby do Colorado. E não, ninguém está dizendo que o elfo doméstico dos filmes do Harry Potter ganhou vida, embora isso levantaria muitas outras questões. O vídeo, gravado no estado do Colorado,
Mostra uma criatura estranha saindo de uma casa, andando de forma esquisita e depois simplesmente desaparecendo do quadro. A dona da casa postou o vídeo online dizendo que estava apavorada e sem saber o que era aquilo. Meses depois, o vídeo viralizou. A criatura foi apelidada de Dobby por sua aparência, corpo magro e orelhas compridas e moles. Obviamente surgiram várias teorias, mas quem investigou a fundo foi o programa Inside Edition. Ao visitarem o local, descobriram que na casa morava um menino de 9 anos chamado Bob. A equipe comparou o ângulo da câmera, a altura da criatura e outros detalhes e começou a suspeitar que aquilo nada mais era do que o próprio Bob usando uma cueca na cabeça e andando de forma engraçada em frente à câmera. Afinal, ele morava na casa, tinha idade suficiente para pregar uma peça e sabia onde a câmera estava. Ele negou e sua mãe o defendeu, dizendo que nunca deixaria o filho sair de casa àquela hora da noite. Mas será que os dois não estavam juntos na brincadeira? Para complicar, Bob acusou o filho da vizinha e ela devolveu a acusação dizendo que o verdadeiro Dobby era Bob mesmo, uma pequena novela suburbana. O detalhe mais suspeito? O vídeo termina de forma abrupta, antes que possamos ver para onde a criatura vai. Ora, se você estivesse filmando algo assim, não deixaria a câmera rodando o máximo possível? Por que cortar justo ali? Talvez porque o pequeno Dobby estivesse prestes a olhar direto para a câmera, e é isso do mundo do paranormal, pelo menos na forma de vídeos postados na internet. O que você achou desses avistamentos tão únicos? Acha que algum deles é realmente legítimo? Ou conhece outro vídeo que parece mais crível? Me conta tudo aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!